Evangelho de Marcos, capítulo 6, versos 45 a 52. Não feche a sua Bíblia depois que terminarmos de ler. Vá acompanhando na medida que caminharmos pelo texto na nossa exposição de hoje. Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar, e Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Meus irmãos, ao longo da nossa vida, nós andamos com pessoas. Quando somos crianças, via de regra, ou na maioria das vezes, andamos com os nossos pais. Crescemos um pouco, andamos com os nossos amigos, andamos com os nossos colegas de trabalho, andamos com os irmãos da igreja. Quem é casado, o marido, anda com a sua esposa, a esposa, por sua vez, com o seu marido. Nós andamos com os grupos com quem nós nos identificamos. A nossa vida é um extenso relacionamento com pessoas. E embora estes relacionamentos produzam frutos muito bons ao nosso coração, sejam lícitos e desejáveis, eles não se comparam com o andar com Deus. Nenhuma das pessoas com quem nós andamos ao longo da nossa vida é tão poderosa ou tão importante, capaz de mudar a trajetória e o destino final das nossas vidas. Por isso, nessa noite, eu quero chamar a sua atenção para esta importante verdade. Embora possamos andar com muitas pessoas, embora possamos ter a companhia ou sermos companhia para outras pessoas, o que de fato muda o nosso destino e a maneira que nós enfrentamos adversidades como a tempestade narrada no texto, é se de fato nós andamos com Deus. É se de fato Jesus anda no barquinho da nossa vida. Porque de fato é essa companhia que muda a nossa história. A partir da segunda metade do primeiro século, os cristãos passaram a ser conhecidos como os do caminho, como aqueles que caminham, como aqueles que estavam sempre pelo caminho, caminhando. E esta definição, ou esse apelido, pode ser compreendido no fato de que, a esta altura, já havia perseguição sobre a igreja, já havia acontecido a diáspora, a dispersão dos crentes, e eles então tiveram que ser espalhados pelas mais diferentes áreas do Império Romano, e eles estavam pelo caminho. E é interessante, irmãos, que embora eles estivessem pelo caminho, no caminho, sendo companhia para outras pessoas, eles eram sempre acompanhados pelo Senhor. Onde estes crentes verdadeiros caminhavam, nasciam relacionamentos, pessoas eram salvas, igrejas eram plantadas. Caminhar com Jesus é aquilo que define e que dá sentido à nossa vida. Embora essa característica distintiva destes cristãos seja muito própria, identifique as suas peculiaridades, ela ao mesmo tempo denota uma característica geral para todos nós. Porque nós também andamos com Deus. Todo cristão anda com Deus. E é muito interessante perceber como essa temática de andar com Deus é importante, que ela está distribuída fartamente em todo o cânon.
em todo lado da Bíblia você terá testemunho de pessoas que andaram com Deus. E apenas para citar alguns: Enoque andou com Deus. Noé andou com Deus. Abraão andou com Deus. O povo de Israel, enquanto nação, povo de propriedade de Deus, a quem Deus fez uma aliança, andou com Deus. Irmãos, a igreja, o povo de Deus, anda com Ele. Portanto, andar com Deus é o que nós fazemos. Andar com Deus faz parte da nossa essência. Todo cristão anda, ou deveria andar com Deus, porque é esta companhia que dá sentido à nossa vida. Agora, você já parou para pensar, será que vale a pena andar com Deus? Vale a pena ser diferente em muitos aspectos da cultura dos nossos dias? Vale a pena, muitas vezes, remar contra a maré, viver contra a cultura? Vale a pena se abdicar de tantas coisas por amor a Jesus? Vale a pena tomar determinadas atitudes por amor a Jesus? Diferentemente do que muitas pessoas imaginam, andar com Jesus não significa a isenção de dificuldades. Os discípulos do nosso texto são prova cabal disso. Discípulos de Jesus estavam passando por uma verdadeira tempestade. O barco deles balançava a ponto de pensarem que iam morrer. E eu fico pensando que, diferentemente desta ideia de que por ser cristão não enfrentamos problemas, eu penso o contrário. Por sermos cristãos é que, de fato, nós enfrentamos muitas lutas. Parece que andar com Deus está intimamente ligado às tempestades e enfrentarmos os dilemas dessa vida. Mas a pergunta ainda persiste. E aí, para você vale a pena andar com Jesus? Se você tivesse que decidir agora, nesse momento, você poderia afirmar no seu coração, diante de Deus, confessando a sua fé: vale a pena andar com Jesus? Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para o texto que nós acabamos de ler. A minha esperança e a minha oração é que, embora a resposta nos pareça muito clara, ao final dessa exposição nós tenhamos convicção, não verbal, mas convicção no coração de que sim, vale a pena andar com Jesus. Vale a pena ser cristão. Vale a pena enfrentar as dificuldades assumidas pelo nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vale a pena, em muitos aspectos, ser diferente. Vale a pena, em muitos aspectos, para a glória de Deus, sofrer pelo seu nome. Por isso eu quero chamar a sua atenção para algumas informações importantes. E a primeira delas, guarde isso no seu coração: nós somos guiados por Deus para situações que demonstram a glória de Deus. Nós somos guiados por Deus para situações onde a glória de Deus é evidenciada. Veja o que diz o verso 45. Logo a seguir, compeliu Jesus, guarde essa palavra no coração, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e ir adiante dele para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Esse evento acontece imediatamente após Jesus alimentar aquela multidão. E é muito interessante que a percepção de Jesus para aquela multidão faminta era como de ovelhas que não têm pastor. Capítulo 6, verso 34 nos dá conta disso. Jesus está cuidando de pessoas que estavam sem esperança. E o problema daquelas pessoas não era simplesmente a falta de alimento físico, embora isso também fizesse parte. Aquelas pessoas estavam perdidas, desesperadas, porque não tinham sentido na vida, como ovelhas que não têm pastor. Na sequência, diz-nos o texto que Jesus impeliu os seus discípulos para ir à frente dele. E é muito interessante quando nós nos voltamos para este texto,
E podemos nos deter um pouco mais a respeito de expressões que são aqui muito marcantes. O termo traduzido por impeliu significa literalmente forçar, obrigar. A ideia e o sentido literal do termo grego traduzido por impelir é que Jesus então forçou os seus discípulos, obrigou os seus discípulos a ir na sua frente. Então, quando nós entendemos a força que Jesus se utiliza em dar uma ordem para os seus discípulos ir à sua frente, nós concluímos que é Jesus que está mandando os seus discípulos para a tempestade. Perceba, meus irmãos, que é Jesus que está fazendo com que os seus discípulos vão à frente. Jesus está conduzindo os seus discípulos para aquele mar, para o lago de Genezaré, o mar da Galileia. E eles, naquele lugar, enfrentariam a tempestade. Marcos, ele está nos dizendo que Jesus se separou dos seus discípulos de forma intencional, proposital. O texto de Marcos não nos apresenta a razão ou as razões pelas quais Jesus decidiu no seu coração fazer isso, se afastar dos seus discípulos. Marcos não diz, e tendo-os despedido, subiu para o monte orar. Esta é uma informação que nós encontramos apenas nos sinóticos. Por que razão Jesus teria ido orar? Jesus sobe ao monte depois de despedir a multidão, fala com o Senhor. É muito interessante que Jesus é descrito como alguém que tem intimidade com o Pai, que está constantemente falando com Deus. E é muito interessante perceber que Jesus vai ao monte para orar, e embora Marcos não nos diga exatamente o que motivou Jesus, ou o que motivou essa oração, João diz, capítulo 6, versos 14 e 15, João descreve: vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então perceba, irmãos, Jesus, ele se afasta dos seus discípulos, ele vai ao monte, porque Jesus sabia que as pessoas que viram os sinais e prodígios que ele estava operando queriam proclamar o rei. E Jesus é de fato o rei. Mas Jesus não veio a este mundo ser um rei político. Jesus não veio simplesmente por ordem política. Jesus não veio simplesmente curar paralíticos. Jesus não veio curar enfermidades. Jesus veio a este mundo para salvar pecadores. E eu fico pensando, irmãos, sabe por que essas informações são importantes? Porque o texto nos dá conta que Jesus está orando ao Senhor num momento de aparente sucesso. Exatamente. Jesus estava popular naquele momento. Ainda não estavam rejeitando Jesus a ponto de encaminhá-lo para a cruz, como no último capítulo deste evangelho. Jesus está sendo cogitado como alguém que deve se assentar no trono em Jerusalém e guiar o povo. É muito interessante que muitas vezes nós agimos diferente de Jesus. Buscamos a presença de Deus apenas nos momentos de dificuldade. E Jesus está nos ensinando exatamente o contrário. Oração, uma vida de oração, não é um ato esporádico na nossa vida, mas uma maneira de nos relacionarmos com Deus. Quaisquer que sejam as circunstâncias que ensejam o momento da nossa vida, é sim o momento de abrirmos o nosso coração e orarmos ao Senhor. Será que nós precisamos andar com Deus apenas nos dias difíceis? Será que nós precisamos da presença de Deus apenas diante da tempestade? Jesus está dizendo que não. Jesus se apartou e foi para o monte orar no momento de sucesso e popularidade.
Isso me traz à mente o ensinamento do apóstolo Paulo, descrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, que nós devemos orar sem cessar. É muito interessante que também existe uma segunda razão para que Jesus deseje se afastar dos seus discípulos. Jesus estava conduzindo os seus discípulos para uma ocasião de oportunidade. E esse é o meu ponto nessa noite. É Jesus quem está dirigindo a vida dos seus discípulos para aquela tempestade. Isso nos faz pensar, irmãos, que Deus dirige a nossa vida durante todos os momentos dela. Isso nos faz pensar que Deus está no controle da nossa existência, em todos os momentos da nossa vida. E todos os momentos incluem as tempestades. Jesus insiste com seus discípulos para eles irem à frente dele. Claramente Jesus tem um plano para aquela tempestade. Claramente Jesus tem algo a ensinar aos seus discípulos. Claramente aquela ocasião difícil para os discípulos será uma oportunidade de aprendizado, de mudança. Existe algo muito importante nessa atitude de Jesus. Ele está enviando de forma intencional os seus discípulos para a tempestade. E numa pesquisa rápida você vai perceber, essa nem foi a primeira vez que os discípulos estiveram numa situação como essa. No capítulo 4, versos 35 a 41, nós vemos os discípulos também numa situação difícil. E sabe o que nós aprendemos com isso? Jesus nos guia tanto por caminhos difíceis quanto por caminhos tranquilos. Jesus está guiando a nossa vida, quer sejam por momentos de tranquilidade, quer sejam por momentos de tempestade. Muitas vezes ficamos sem entender a razão ou as razões pelas quais nós sofremos o que sofremos na vida. Muitas vezes ficamos buscando algum sentido em tanto sofrimento que muitas vezes nós enfrentamos. O texto que nós lemos nessa noite nos ajuda a entender que nós somos conduzidos por Deus, que Deus se faz presente na nossa vida, até mesmo em situações desagradáveis. A tempestade que veio aos discípulos naquele dia não foi algo fortuito, não foi resultado do acaso, mas foi a poderosa mão de Deus produzindo fé no coração daqueles homens. Deus tinha um propósito com aquela tempestade. Eu gosto muito de uma expressão que o reverendo Hernandes Dias Lopes diz constantemente: Deus não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos. Deus não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos. O sofrimento tem muito a nos ensinar. As tempestades da vida, o balançar do barquinho da nossa vida, trazem consigo lições importantes que são capazes, na ação de Deus, na companhia de Deus, de nos fazer mais fortes, resilientes, confiantes, com esperança. Então, Deus está conduzindo a nossa vida, toda a nossa vida. Em segundo lugar, quando nós andamos com Deus, nós conseguimos vislumbrar a sua glória. Irmãos, como os momentos de dificuldade, de tempestade, por assim dizer, são facilitadores. Como estes momentos difíceis são bons, pedagógicos, para nos fazer ver a glória de Deus. Sabe por quê? As tempestades trazem à tona uma realidade que, embora esteja clara, muitas vezes tentamos sufocar. Nós não somos bons o suficiente. Nós não sabemos tudo. Nós não temos todas as respostas. Muitas vezes temos dúvidas, incertezas, crises. Muitas vezes ficamos angustiados, perplexos, sem saber o que fazer. E momentos assim são pedagógicos para nos mostrar que
que nós precisamos de Deus. Nós precisamos andar com Deus. Nós precisamos ter o Senhor à nossa volta. E quando nós andamos com Deus, as tempestades nos ajudam a vislumbrar a glória de Deus. O objetivo de Jesus em conduzir os seus discípulos para aquela tempestade foi justamente revelar-lhes a sua glória. O texto nos diz que, verso 48, e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite veio ter com eles, andando sobre o mar, porque queria tomar-lhes a dianteira. Meus irmãos, em algum momento, entre as 3 e as 6 horas da manhã, que corresponde ao momento citado pelo evangelista Marcos, a 4ª vigília da noite, Jesus viu a dificuldade dos seus discípulos e Jesus vai até os seus discípulos. O Deus a quem servimos, Ele se sensibiliza com as nossas dificuldades e Ele vem ao nosso encontro. Ele tem prazer em caminhar conosco. Ele tem propósito em estar juntamente conosco. Este verso nos ensina algo muito importante a respeito das intenções de Jesus para com seus discípulos. O texto diz que Jesus queria tomar-lhes a dianteira. Pode ser uma expressão de passagem, mas ela é muito interessante, porque literalmente essa expressão diz que Jesus estava resolvido em passar por eles. E geralmente quando lidamos com textos assim, nós entendemos basicamente o que o texto nos ensina. E nós, muitas vezes, deixamos de reter informações importantes quando não paramos para pensar a respeito de expressões como essa. O primeiro pensamento que vem à nossa mente é que Jesus queria geograficamente, fisicamente passar por eles e estar à frente deles. E é muito interessante, irmãos, quando paramos para examinar o texto. Eu tenho dito que eu amo fazer hiperlinks. Eu amo ficar mostrando para os adolescentes como a Bíblia faz sentido. Eu amo mostrar para os adolescentes como estes hiperlinks entre Antigo Testamento e Novo Testamento apontam para o fato de que todos estes textos estão contando uma mesma história. O Novo Testamento tem como pano de fundo o Antigo Testamento. Nesse sentido, meus irmãos, só é possível perceber ou inferir, receber lições importantes do Novo Testamento, tendo como background o Antigo Testamento. É interessante perceber uma similaridade na maneira que Jesus se revela aos seus discípulos com a maneira que Deus se revelou a Moisés logo depois do evento daquele bezerro de ouro. Deus se revela a Moisés, Deus está irado por causa da idolatria do povo. E ele diz a Moisés que por causa da idolatria não mais andaria com o povo. Então Moisés faz um apelo apaixonado ao Senhor. E ele diz, lá em Êxodo capítulo 33, versos 15 a 16, se a tua presença não vai comigo, não me faças subir deste lugar. Pois como há de saber que achamos graças aos teus olhos e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e teu povo, de todos os povos da terra? O que Moisés está dizendo ao Senhor é que não vale a pena caminhar se Deus não caminhar com ele. Assim, quando nós olhamos para este texto, a tempestade dos discípulos, ou ainda quando pensamos na nossa própria vida, na nossa caminhada, com os desafios que nós enfrentamos, queridos irmãos, só vale a pena caminhar e continuar se Jesus Cristo, se Deus caminha conosco. É muito interessante que Deus então se compadece de Moisés e Deus então continua andando com o povo. E aí Moisés ficou, uau! Deus então tem só mais um pedidozinho, a gente fica atrevido, não é? Então é o seguinte, já que o Senhor vai continuar andando com a gente,
mostra-nos a tua glória. Êxodo 33, 18. E é muito interessante, meus irmãos, como a resposta, versos 19 a 23, Moisés se dá conta de que ele apenas veria Deus passar por ele. É muito interessante que a linguagem que Marcos usa é exatamente a mesma linguagem usada por Moisés no livro do Êxodo. Marcos está dizendo que Jesus estava decidido a revelar-se aos seus discípulos, revelar a sua grandeza, o seu poder, mais uma vez, como poderoso Filho de Deus. A partir do verso 49, Marcos narra a reação dos discípulos, que ficaram perturbados e gritaram, pensando que Jesus era um fantasma. Na sequência, pela primeira vez, de forma explícita, Jesus revela a sua identidade. Verso 50. Pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, fiquem animados. Sou eu. Não tenham medo. Lembra que eu disse como o Antigo Testamento muda a maneira que nós entendemos o Novo Testamento? Lembra que eu disse que o Antigo Testamento é o pano de fundo do Novo Testamento? Quando Jesus disse, não tenham medo, eu sou, ele está fazendo uma clara referência à maneira que Deus se revela a Moisés no deserto. Quando Moisés pergunta ao Senhor, quem eu direi ao povo que está me enviando? E Deus disse, diga ao povo que eu sou. Êxodo 3, 13 e 14, que diz assim: eis que quando vier os filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. O objetivo de Jesus aqui, ao revelar-se aos seus discípulos, à semelhança do Antigo Testamento, era manifestar a sua glória a eles. Todos os acontecimentos da nossa vida nos conduzem à glória de Deus. Quer sejam momentos bons, quer sejam momentos de tempestade, as circunstâncias, quaisquer que sejam, não muda o fato de que é Deus quem está guiando a nossa vida. Quando Jesus revela a sua glória a nós por meio das circunstâncias da nossa vida, Ele está nos dando exatamente aquilo que nós precisamos. Do que você precisa, querido irmão? Do que você precisa? Nós precisamos da presença de Deus. Nós precisamos andar com Deus. Embora ter saúde, ter uma maneira de nos sustentar, embora podermos viver uma vida estável, sejam coisas boas, o que de fato nós precisamos é andar com Deus. O que de fato nós precisamos é estar na presença do Senhor. E momentos de dificuldade nos apresentam a glória de Deus, como Deus está guiando a nossa vida. Em terceiro e último lugar, andando com Deus, nós somos aperfeiçoados. Versos 50 e 51 diz, e subiu no barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. É impossível não associar este evento com o evento que já mencionei aos irmãos, capítulo 4, verso 35 a 41, que retrata exatamente uma situação de tempestade. Trata-se do mesmo mar, do lago de Genezaré, os mesmos discípulos, o mesmo Jesus. Jesus está operando o mesmo milagre. Mas apesar de todas estas semelhanças, a reação dos discípulos, neste momento, foi completamente diferente da outra. No capítulo 4, verso 41, diz que eles estavam possuídos de grande temor e diziam uns aos outros, quem é este que até o mar lhe obedece? Perceba, irmãos, que depois de vislumbrarem a glória de Deus, eles são aperfeiçoados.
A fé desses homens é aperfeiçoada. E agora eles não vacilam em perguntar quem é Jesus. O verso 33 diz: e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Aquela tempestade, aquele momento de agitação, aquela circunstância incontrolável, foi o meio pelo qual, a oportunidade que Deus usou para trazer fé ao coração dos discípulos. Antes, ao enfrentarem um momento similar de instabilidade, ficaram se perguntando: quem é este que até o mar lhe obedece? Agora, irmãos, eles estão confessando com os lábios: verdadeiramente és o Filho de Deus. No relato de Mateus, nós percebemos que o mesmo Pedro, que crê ser possível andar sobre as águas, ao olhar a tempestade, se revela um homem de fé oscilante e começa a afundar. É muito interessante, meus irmãos, pensar que quando nós não damos o real valor à presença de Jesus, nós nos incomodamos mais com as dificuldades e nos esquecemos de que quem traz estabilidade à nossa vida é o Mestre. Não importam as dificuldades, não importam os problemas, não importa quais sejam os dilemas que nós enfrentamos na vida, é a presença de Jesus que nos traz estabilidade, consolo e segurança. E então, quando estava afundando, o relato de Mateus nos dá conta deste ato, deste fato. Pedro então clama ao Senhor: Jesus, salva-me, tem misericórdia de mim. Sabe, irmãos, eu quero concluir. Eu quero chamar a sua atenção para o fato de que nós precisamos andar com Deus. Nós podemos e devemos andar com as pessoas, andar uns com os outros. Nós devemos desfrutar da comunhão que Deus nos dá, mas não podemos perder de vista que a nossa vida só fará sentido se de fato andarmos com o nosso Senhor. Às vezes, nós temos a falsa impressão de que são apenas as outras pessoas que precisam de Jesus. Às vezes, nós temos a falsa impressão de que é apenas o descrente que precisa andar com Jesus. Irmãos, com toda certeza, o ímpio, o descrente precisa de Jesus, precisa andar com Jesus. Entretanto, não apenas ele, nós precisamos andar com Jesus. O grito de salvação da história que nós acabamos de ler não veio de um descrente, mas de Pedro. O grito de socorro de alguém que pediu ao Senhor que estivesse com ele não veio de um descrente, mas do apóstolo Pedro. Pedro conhecia Jesus. Pedro reconheceu que precisava andar com Jesus. Isso nos ensina, meus irmãos, que nós não precisamos de Deus apenas uma vez na nossa vida, mas todos os dias ao longo dela. Eu e você precisamos andar com Deus. E talvez, meu querido irmão, você que já é crente em Jesus Cristo, nessa noite precisa tomar uma atitude como a de Pedro. E quem sabe no seu coração gritar: Senhor, me socorre. Pega na minha mão. Anda comigo de novo. Talvez essa noite seja a oportunidade que Deus está nos dando para clamarmos por misericórdia e aprendermos a andar com Ele. Que Deus nos abençoe, meus queridos irmãos. Que Deus nos faça compreender que a presença de Jesus em nós, na nossa vida, é tudo o que nós precisamos para continuar. Os últimos anos foram difíceis. Eu imagino que para você também. Mas nós aprendemos coisas que, de fato, não aprenderíamos enquanto família, enquanto marido e mulher, pai, em momentos de estabilidade. Eu me lembro que, algumas vezes, de madrugada, sem sono para dormir, a Fernanda já bem fraca por causa do tratamento,
sem cabelo, sem sobrancelha, sem autoestima, muitas vezes chorando, porque as dores eram muitas. Nós fomos abençoados por Deus em pararmos para pensar como Deus é bom para conosco. Nós lemos um livro, e eu já falei desse livro várias vezes, talvez eu ainda esteja falando porque você não leu. Um livro do John Piper que diz: não desperdice o seu câncer. Não desperdice a oportunidade, que é a forma que Deus pode usar para abençoar a sua vida e as pessoas à sua volta. Deus não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos. Deus transforma a tempestade em oportunidade de vislumbrarmos a sua glória. Esses dias, eu vi um memezinho de internet, onde um menininho chegava na porta e dizia, a mãe perguntava, e aí, meu filho, você aprendeu tudo na escola? Ah, eu acho que não, porque amanhã eu vou ter que voltar. Eu fico pensando que eu ainda tenho que aprender muitas coisas. Porque depois disso tudo, né, veio o AVC e algumas dificuldades, e eu estou tendo que lutar com algumas questões cognitivas, e isso tem sido um desafio para mim. Pela primeira vez, eu tive a minha atenção chamada. Irmãos, foi constrangedor para mim. Já no mestrado, o professor chamar minha atenção porque eu não fiz tudo que precisava fazer. Eu fiquei parando para pensar, falei, eu não estou muito bem mesmo. Eu não lembro que era para ter sido isso. Eu fico pensando como Deus tem trabalhado orgulho no meu coração, autossuficiência. Como Deus tem me mostrado a sua glória em meio às tempestades que tenho vivido. Mas essa é só a minha história. Essas são só as minhas lições. Eu tenho certeza que Deus tem lições preciosas para você. Que o nosso desejo nessa noite seja de andarmos com Deus todos os dias da nossa vida. Se for necessário, com o seu coração grite o socorro. Deus vai te abençoar.